A paz do Senhor, este é o canal EBD Online Infanto Juvenil da IEADALP. Canal de bênção para você e para a EBD. Quero trazer uma saudação especial para você, professor, professora dos juvenis. Estamos na quinta lição desse segundo trimestre do ano de 2024, lição que tem como título de capa Conhecendo os Livros dos Profetas. O comentarista da lição, nesta lição de número 5, que estaremos estudando no dia 5 de maio de 2024, tem como título Daniel, Deus controlando tudo. O texto que nós chamamos texto de ouro está em Daniel, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. O texto bíblico trazido para a leitura bíblica em classe está no próprio livro de Daniel, no capítulo 1, versículos de 1 a 7, também no capítulo de número 2, versículos 29 a 30. Mais uma vez eu enfatizo aos queridos professores que é importante que haja uma interação dos alunos dentro da leitura do texto. Nós vamos ler aqui somente 2 versículos, o versículo de número 29 e o versículo 30 do capítulo 2, que diz assim: Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser, e a mim me fez revelar esse segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel capítulo 2, versículos 29 e 30. O comentarista da lição, ele traz 3 objetivos específicos para a lição. Primeiro é de apresentar a origem e a ascensão do profeta Daniel. Depois de pontuar a fé e fidelidade demonstrada por Daniel e seus amigos ali na Babilônia. Também de ressaltar como Deus honrou a fidelidade de Daniel e seus amigos diante dos desafios enfrentados. Além desses 3 objetivos, o comentarista dividiu a nossa lição em 3 pontos específicos também. Quem era Daniel? Segundo, a coragem para ser fiel. E o terceiro ponto, festa na Babilônia. Muito bem, nós estamos estudando esse trimestre acerca dos profetas e a nossa lição ela foi dividida, assim como a nossa Bíblia está dividida em sessões para facilitar, né? A nossa lição também está dividida em 2 sessões. Os 5 primeiros lições foi tratado dos 4 profetas maiores e as outras lições vamos tratar dos 12 profetas menores. Já foi dito, evidentemente, que não há nenhuma diferença com relação à questão do profeta maior, do profeta menor, ter uma diferença entre um e eles, ou uma importância menor. Isso, todos eles têm uma importância fundamental para o nosso conhecimento, né? O Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento, ele foi dividido, né, em partes para que houvesse uma melhor compreensão, né? Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram divididos em 4 partes. O Antigo Testamento foi dividido, a primeira parte é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Essa divisão no hebraico não é igual à nossa, né, porque o livro de Daniel não está na divisão hebraica como sendo um livro profético, mas como um livro histórico, né? E qual a diferença que há para nós? Não há nenhuma dificuldade com relação a isso, porque para o hebreu, no hebraico, a questão da característica do livro deveria apresentar, como todo livro profético a gente observa que está lá: assim diz o Senhor, ou falou o Senhor pela boca de. E essa característica a gente não vê em Daniel, porque ele é um profeta completamente diferente. E por que ele é um livro profético?
Ele é um livro profético porque dentro do arcabouço do livro ele está cheio de profecias, principalmente profecias escatológicas. Então, o comentarista da lição dividiu em quem era Daniel, a coragem para ser fiel e também a festa na Babilônia. O professor, dentro da sua classe, da sala de aula, vai ter tempo bastante para trabalhar esses detalhes e eu gostaria de trazer só essa questão de Daniel, quem era Daniel, né, e como ele chegou à Babilônia e como Deus pode fazer isso na vida de cada um de nós. Daniel era um jovem, né, da família de Judá e está dentro de um contexto de uma situação muito difícil, porque ele foi levado para a Babilônia juntamente com os nobres, né, para estar dentro do cativeiro da Babilônia, quando Judá, Jerusalém, foi conquistada pelo rei Nabucodonosor. Então eles foram levados para lá. Entre eles, a gente vai, dentro da lição, vai compreender que havia mais 3 jovens, o jovem Ananias, Misael e Azarias. Tanto esses 3 como Daniel tiveram seus nomes mudados para nomes caldeus, né? E Daniel chega ali de uma forma inusitada, né? Porque vem de uma situação de guerra, onde Jerusalém foi destruída, os vasos do templo foram levados para Sicar, e de forma que ele chega ali muito jovem à Babilônia. E dentro de todo esse contexto, a gente compreende a necessidade e a dificuldade que o professor tem e deve aproveitar essa lição para o fazer. É a lealdade, tanto de Daniel, tanto de Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes mudados, né? E dentro da história, que é importante que o professor, dentro da sala de aula, ele leia o livro de Daniel todinho para poder compreender melhor todo esse arcabouço. O nosso tempo aqui não é suficiente para isso, mas só para lhe chamar a atenção desses detalhes, dessa necessidade. E uma das coisas primordiais dentro do livro, do arcabouço do livro, é a questão de se poder enfatizar e trabalhar com os juvenis essa questão da fidelidade, tanto da fidelidade de Daniel como de Ananias, Misael e Azarias. E isso já está caracterizado no primeiro capítulo do livro de Daniel, quando os 3 jovens mais Daniel são levados para uma faculdade caldeia. E a dificuldade que nós temos nos dias de hoje, dos nossos jovens, dos nossos juvenis, de entrarem nas faculdades, evidentemente que isso é muito importante e isso é muito salutar, pois hoje está muito mais fácil de um jovem alcançar a faculdade. Isso era muito difícil, na minha época isso era muito difícil, mas hoje, graças a Deus, está sendo muito fácil. No entanto, quando o jovem cristão que entra numa faculdade vai encontrar muitas dificuldades, principalmente com a literatura, com os costumes, com a forma de falar, com a forma de lidar, com a forma de pensar, e isso pode trazer um prejuízo. E dentro da história de Daniel, de Ananias, de Misael, de Azarias, a gente percebe essa fidelidade deles, não só com o seu Deus, mas com a sua cultura. Então, vemos dentro de todos os propósitos, das situações que ocorreram, a fidelidade desses 2 jovens, né? Que nas faculdades se diz que o jovem, quando vai para a faculdade, normalmente ele perde o referencial cristão e muitos abandonam a fé. Não foi o fato de Daniel, que foi testado, que foi provado, quando não foi-lhe proibido, ou foi proibido a todos de adorar, de orar a um Deus que não fosse o Deus babilônico, e ele 3 vezes, como era o seu costume, orava, não levando em consideração esse pedido. Isso se chama fidelidade a Deus, fidelidade à sua própria fé, aquilo que ele escolheu para defender. E lá na cova dos leões, Deus lhe deu vitória, né? Ele não foi morto ali na cova dos leões. Assim como os 3 jovens que, jogados na fornalha de fogo ardente, por quê? Por não adorar
a uma estátua que foi erguida por Nabucodonosor para fazer uma grande festa e que todos adorassem especificamente aquela estátua. E a gente vê que por causa de Ananias, Misael e Azarias, que nós chamamos, que tiveram seus nomes mudados, dentro dessa fidelidade e a coragem que eles tiveram de enfrentar a Nabucodonosor, que era o rei, era o chefe maior da nação daquela época, do império, né? Não era um rei qualquer, era um imperador de toda a terra, de todo o mundo, mas eles tiveram a coragem de enfrentar. E enfrentando isso, veja o que ocorre. Nabucodonosor determinou que não se adorasse outro Deus, senão ao Deus dos hebreus, ao Deus daqueles jovens. Então, veja, professor, a importância da característica desses jovens, de a gente poder trabalhar com os nossos juvenis, das dificuldades que cada um vão enfrentar na faculdade, na vida, e a gente já falou disso outras vezes, que como é difícil para o juvenil nos dias de hoje, tantas informações de todos os lados, e uma mente que ainda não está formada, uma mente que ainda não está trabalhada, propensa para desempenhar o seu papel como cristão, principalmente dentro da sociedade. A gente vê dentro do livro de Daniel essa característica de encorajar o jovem, de levantar o seu moral, de mostrar para ele que o Senhor é aquele que luta, que nos defende, que está conosco em todos os tempos, em todas as dificuldades. Isso está provado. Aqui na lição, no segundo ponto, fala da coragem de ser fiel. Ser fiel não é fácil, e a gente percebe isso dentro da lição e dentro do livro de Daniel, quando aqueles 3 jovens se recusaram a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. O professor não pode deixar de tratar desta situação de forma alguma. E é muito importante para o professor que ele tenha essa questão de ler todo o livro para que possa chegar até o fim. Como o próprio livro de Daniel, no capítulo 12, um versículo bastante interessante que a gente muitas vezes falamos, e o versículo 3 que diz: tu, porém, vai até o fim, né? Às vezes, diante das dificuldades, nós queremos parar na caminhada, nós queremos desistir, a classe está diminuindo, a classe regrediu, os juvenis não estão aparecendo. Diante de todas as dificuldades, a palavra de Deus para você neste dia é: tu, porém, vai até o fim. Permanecemos fazendo a obra do Senhor. Esta lição é muito importante. Pena que a gente, dentro do nosso tempo limitado, a gente não pode tratar de cada detalhe, de cada ponto, porque ou iria falar de um ponto só, não conseguiria falar de todos os pontos, mas você, professor, tem essa oportunidade de 1 hora, 1h20 dentro da sala de aula, tratar isso com seus alunos. Mais uma vez, eu peço ao caro professor que não desdenhe dos seus alunos, mas mantenha a fidelidade sua para com eles, para que eles possam ser fiéis dentro da sua sala de aula, para que eles possam ser fiéis ao Senhor, diante de todas as dificuldades. Daniel sai de uma linhagem real, provocada por uma situação muito difícil. E a gente percebe dentro da leitura desses livros dos profetas, da importância, e principalmente no cativeiro, porque a gente já viu que os profetas que antecederam foram profetas que falaram antes do que aconteceu, antes do cativeiro assírio, onde a tribo do norte, Israel, foi levada cativa pela Síria, e agora Judá e sua capital Jerusalém também estava sendo levada cativo, mas a gente percebe que Deus levanta Daniel, e Deus levanta Daniel no meio da nobreza, no meio dos nobres, no meio dos grandes. Ser fiel no meio do povão parece até ser mais fácil, e ser fiel no meio da nobreza, no meio onde se tem riqueza, parece ser muito difícil. Mas Deus não se esquece dos seus. Veja o que Deus faz.
Daniel é levantado como um profeta no meio dos nobres lá no cativeiro. O profeta Jeremias permanece em Jerusalém, mesmo sendo Jerusalém destruída. Mas também no cativeiro a gente entende, a gente percebe que está a ação de um outro profeta que nós estudamos na lição passada, que foi do profeta Ezequiel. Então Deus não desampara os seus. Por isso eu repito, tu porém vai até o fim. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos estar aqui em outra oportunidade no nome de Jesus. Dê um joinha, dê um like, se inscreva, nos ajude. Amém? Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.